Taxes was feeling so stuck. Sitting in traffic, squeezing into a parking spot, all to squeeze in getting tax help during your lunch break. Now Taxes is a TurboTax expert who does your taxes for you, while you go about your day getting real-time notifications about their progress and the most money back guaranteed. Now this is Taxes. Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Only available with TurboTax Live Full Service. Real-time updates only in iOS mobile apps. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees. O Brasil, né? Aqui o nosso cinema ainda aqui é muito, assim, pequeno, né? É muito fechado, né? As produtoras, né? Fez com que tudo demorasse um pouquinho e acabaram saindo, aqui no Brasil saiu em dezembro de 2019, início de 2020, e na Espanha saiu em abril. Tá no ar mais um episódio do Live com o Autor. Eu sou o Raik, tô falando com você de Minas Gerais, deste estado tão amado que eu gosto tanto, e do Brasil, é claro. Você que me escuta aí na podosfera, em qualquer parte do mundo, aonde estou chegando neste momento. Obrigado por você estar aqui conectado no podcast que é feito para você que ama livros, para você que ama esse universo, tá certo? Da escrita, para você que gosta, né, de escrever e gosta de ler também, tá certo? Então, tô no ar e já quero te convidar a mandar esse episódio para todos os seus amigos, porque a minha convidada é super especial, é a roteirista e escritora venezuelana, a Maria Helena. Ela vem contar a sua história, ela vem falar do seu novo livro, né? E, claro, né, ela vem falar também de cinema com a gente. Com certeza, a gente vai aí, né, mergulhar também nesse universo. Então, esse episódio está imperdível, como sempre. Você manda aí para os amigos, já começa mandando e já começa já avaliando na sua plataforma. 5 estrelinhas é o que eu te peço, ok? Combinado? Fechado? E já quero pedir para você também não deixar, né, de vir aqui no link desse episódio e conferir os nossos cursos que estamos aí oferecendo para você, tá bom? Tem alguns cursos aqui de escrita criativa, se você achar bem interessante, você ir adquirindo por esse link, você ajuda esse podcast só crescer cada vez mais e melhorar a qualidade deste projeto, que, claro, é feito com muito amor para você. E se você estiver precisando de uma leitura crítica, de um copydesk, ou talvez de uma mentoria, lembrando que esse mês é o mês da mentoria, da minha mentoria, que está com 40% de desconto. Então a sessão de 150, ela está recebendo aí um desconto de 40%. Você pode entrar em contato comigo e pedir a sua mentoria. A gente faz aí um papel importante, né, na sua criação junto com você, tá certo? Desempenho aí esse papel, né, de mentor com você para você melhorar o seu texto, para você melhorar a sua ideia, te direcionar neste mercado que é um mercado um pouquinho difícil, né? E claro, né, a gente vai te direcionar aí muito bem junto na mentoria, tá bom? Então chega pra cá, o e-mail tá aqui, o WhatsApp tá aqui na bio deste episódio e é isso aí. Se você tiver algum amigo que tá querendo escrever um livro ou já tá escrevendo e tá com alguns problemas, não sabe, não tem um direcionamento, né? Manda pra cá esse amigo, tá bom? Manda aí, 40% de desconto neste mês na sessão da minha mentoria, da nossa mentoria, tá? Combinado? Então, dados os recados, não posso esquecer, né, que agora, no próximo mês, entra aí a pré-venda do meu livro, o Pra Hoje Respire, e lembrando que também na bio deste episódio está o link para você comprar o e-book do livro Folhas em Branco, que é o meu romance. Se você quiser ir conhecer um pouquinho da minha literatura, é só vir na bio deste episódio. Combinado? Então tá bom. Vamos agora pro episódio em 3, 2, 1 e claquete. Eu sou Maria Helena, eu sou escritora, sou roteirista, sou venezuelana morando no Brasil. Eu sou filha da Maricela e do Rodolfo, irmã da Oriana e companheira do Rafael. E eu vivo de ficções. Acho que tenho mais amigos de ficção do que de verdade. Mas tenho muitos amigos também. Maravilha. Ótimo. Como que você desembarcou aqui no Brasil? Eu estudei cinema em Cuba, na escola, na STV.
E lá, que é uma escola internacional, tinha pessoas de todo mundo, né? E entre os brasileiros que tinha lá, tinha o meu futuro marido, que é o Rafael, que estava lá estudando fotografia enquanto eu estava estudando roteiro. E a gente começou a namorar, e quando a gente terminou a escola, quando a gente se formou, optamos por vir para o Brasil. Então foi uma história de amor. Você veio para o Brasil por causa de uma história de amor. Exatamente. O amor, ele move a gente, né? Ele tira a gente do local que a gente está, ele leva a gente para outros ambientes, ele nos desloca. O que é o amor mesmo? Ah, o amor é o motor do mundo, né? Do universo. Todos os tipos de amor, todos os tipos de relações humanas o que coloca a gente no mapa do mundo e o que faz a gente se movimentar por esse mapa, existir nesse mapa, né? Sim, e o amor do escritor é as palavras. Eu acho que o amor do escritor, das escritoras, é o humano. As palavras ajudam a contar esse humano. Mas eu acho que as palavras são um veículo para esse amor. Eu tenho assim a percepção sobre as histórias e sobre a vida, né? E sobre Deus, né? Que não há como você acreditar em Deus, né? Uma pessoa que diz que acredita em Deus e não gostar do humano, né? Então, não tem como você querer escrever histórias e não gostar do humano. Com certeza, é o primeiro passo. É impossível. Você até pode, mas não vai ser nada bom, ou, enfim, não vai conseguir se comunicar, dialogar com ninguém. E, afinal das contas, a literatura é fazer pontes, né? E sem isso, nada adianta. Tu tá colocando só uma palavra atrás da outra, mas a literatura é outra coisa. E qual a diferença entre escrever um roteiro de cinema e um romance? Esse é seu primeiro romance, Os Continentes de Dentro. Para mim, assim, tem duas diferenças fundamentais, né? Uma diz respeito ao tipo de processo criativo. O cinema é uma arte colaborativa, por excelência, e embora a roteirista possam trabalhar, e com frequência trabalham sozinhos uma boa parte do processo, a gente já trabalha sabendo que a gente está fazendo só uma camada, só uma parte dessa obra, né? Claro que é a parte talvez mais, não vou nem dizer a mais importante, mas é a primeira, é a base de tudo. Mas a gente já escreve sabendo que vai ter uma quantidade muito grande de pessoas entrando, cada uma colocando novas camadas em cima daquela história, né? Então, a gente precisa ter consciência desse lugar coletivo. Isso faz com que tudo mude, né? Porque a gente precisa entrar desde o começo em frequentes, digamos, negociações, diálogos com essas outras áreas. E, enfim, a gente tem que se entender dentro dessa roda maior, né? Na literatura, a gente está muito, muito sozinha, né? Com aquela história, embora possa ter tipo, quando a história já está em processo de se transformar num livro mesmo, processo de edição, entram outras pessoas e tal, mas o escritor e a escritora nunca perdem digamos, sei lá, essa exclusividade sobre o texto, né? Essa palavra final, é poder, é ruim, não sei, não gosto de usar essa palavra, poder ou controle, mas enfim, é uma coisa, é um projeto em que tu consegue levar adiante as tuas obsessões, os teus desejos mais individuais, mais pessoais, mais íntimos, né? No cinema você até pode, mas se você não for roteirista e diretora, fica mais difícil, porque aí tu já começa a ter que negociar com essas outras pessoas. Então, essa é a primeira questão, né? O individual versus o coletivo. E a outra questão diz respeito à linguagem, né? A escrita de roteiro tem uma certa formatação padrão que precisa ser respeitada, justamente porque é um texto que vai ser lido por outras pessoas. E todo mundo precisa ter uma quantidade específica de informação, umas questões muito padrões mesmo. E que
claro, isso não quer dizer que o texto não vai ser legal de ser lido, não vai ser gostoso de ser lido, mas tu está muito mais limitado ao formato que tem que ter. Então, na literatura é justamente o território do possível, né? Da liberdade para brincar com as palavras. Então, para mim, são essas duas. Eu preciso das duas coisas, né? Eu gosto muito das duas coisas, mas são bem diferentes. Até porque você colocou nessa diferença que você coloca, né, entre o roteiro e o escrever um romance, né, que o romance te dá uma liberdade criativa. Você pode fazer experimentações, né? Experimentações e você não precisa muito que discutir com pessoas, né? Só com o seu editor mesmo, você vai ficar assim, mas mesmo assim o autor acaba ganhando a queda de braço mais rápido, né? Nessas experimentações que você faz, esses riscos. Exatamente. Porque assim, é aquilo, a linguagem do escritor, da escritora, é a linguagem escrita, é a palavra. A linguagem do cinema é a linguagem audiovisual. E justamente aí entra a fotografia, aí entra som, aí entra a arte, aí entra tudo, né? Então, são outras linguagens. Então, o poder que a gente tem para experimentar, a gente pode usá-lo, digamos, narrativamente, estruturalmente, mas a real experimentação que a gente vê mais assim, que mais, enfim, acho que é mais característica do cinema, se tem a ver com essa linguagem audiovisual, né? Mas o que ninguém lê, ninguém vai ler como que tu escreveu esse roteiro, né? Dizem que o roteiro bem-sucedido é aquele que acaba no, no lixinho, né, do set de filmagem. Então, assim, as palavras pouco importam. Entendi. Boa essa, boa essa, boa. E qual o maior problema que você enfrentou quando você começou a escrever Os Continentes de Dentro? Eu acho que o maior não era um problema, mas era a dificuldade, tipo, o desafio de lidar com esse assunto, com o assunto da saúde mental, e principalmente associado às mulheres, era um tema que eu sabia que era um desafio de, assim, já de cara, né? E que ia exigir muita pesquisa, muita reflexão da minha parte e muito estudo para conseguir fazer aquilo de um jeito honesto, com o que eu acredito e com o lugar que eu ocupo, né, o meu próprio lugar de fala, e para fazer também de um jeito responsável, né, que tentar fugir de tanto estereótipo, que é justamente isso que me movia também a trabalhar sobre esse tema, né, essa quantidade tão grande que tem de retratos estereotipados sobre a mulher louca, sabe? Então, eu acho que essa questão de conseguir fazer uma aproximação responsável e ética e esteticamente interessante exigiu um bom trabalho, assim, bons anos de estudo, de pesquisa. Quanto tempo você levou para essa pesquisa? Então, a história, assim, os primeiros rabiscos que eu tenho são por aí de 2013, 2014. Então, eu só fui terminar a primeira versão do livro em 2018. Então, assim, não vou dizer que eu fiquei 4 anos trabalhando em cima daquilo, né? Mas sim, porque a gente está, mesmo que tu não esteja, assim, trabalhando todo o santo dia, 8 horas por dia naquilo, tu está comprometida com a história, tu está fazendo outras coisas, mas a tua cabeça está voltando sempre para aquilo, né? Então, sim, ao longo desses 4 anos, eu fiquei em vários momentos fazendo aquelas imersões que eu faço, né? Que é tipo pegar algumas semanas, um certo tempo, para mergulhar de fato na história, na pesquisa, enfim. Então, assim, 4 anos, assim, nessas imersões, dessas idas e voltas. A relação entre a sua personagem principal e a avó tem algo assim a ver com alguma relação que você já teve na sua vida? Eu acho que todas as personagens têm alguma coisa minha, assim, não tem nada
biograficamente reconhecível, digamos, mas é aquela coisa como de um autor que não vou lembrar agora, mas acho que era Tennessee Williams, que ele dizia que na verdade não tem, mesmo que não pareça ter nada biográfico assim verificável, o que existe é uma certa corrente emocional que tem a ver com o que a gente está vivendo no momento, né? Então, assim, embora não sejam as minhas histórias, é o que eu estou sentindo naquele momento, sendo colocado de uma certa forma, sendo transmitido através de uma certa história. Então, nesse sentido, tudo acaba sendo biográfico, né? Os continentes têm uma série de coisas relacionadas com as mulheres da minha família. A minha família é muito matriarcal, assim, muito todo mundo em torno da figura da avó e agora das minhas tias. E acho que essa é a principal questão, assim, que eu consigo reconhecer muito facilmente, né? Teve algum momento Exatamente. da história assim que você falou assim, eu não quero colocar isso porque vai causar esse efeito, aí você voltou atrás? Eu acredito que sempre tem algum pontinho de autocensura para algumas coisas. Não teve nada assim muito importante mesmo. É, não, acho que não teve nenhum momento assim que eu realmente me censurasse. Talvez no projeto novo, que ainda está nas primeiras versões, é muito mais uma história que me toca muito mais pessoalmente, e talvez aí sim. Mas mesmo assim, nossa, eu trabalhei tanta coisa pessoal, meio biográfica e autobiográfica, que eu acho que eu estou mais no outro extremo mesmo, mostrar demais. Seu próximo livro, você pensa que ele pode se passar aqui no Brasil? Ou que você está trabalhando? Ou porque você está vivendo aqui, né? Tem alguma Sim. relação? Sim, porque acontece em vários lugares, né? Tem Venezuela, tem Brasil e tem México e Estados Unidos, porque é um romance que lida com, entre outras coisas, com o contexto do surto migratório venezuelano do 2018, 2019, que continua, né? Nunca parou. Então, tem uma boa parte que se passa aqui no Brasil. E esse surto, assim, como você vê esse surto? Você vê por um lado bom, um lado ruim? Eu acho difícil encontrar um lado bom nisso, né? Porque são 20% da população de um país deixando o seu país e tentando fazer uma vida nova em outros lugares. É óbvio que uma porcentagem dessas pessoas consegue se reerguer, mas a quantidade de sofrimento que tem envolvida no caminho, acho que eu não consigo enxergar nada de bom nisso, né? Porque uma coisa é quando tu vai embora do teu país porque tu quer, porque, enfim, quer ter outras experiências, porque, enfim, a tua história acabou nisso, que nem eu, né? Eu vim por vontade pessoal, não porque eu precisei sair, porque, enfim, estava tendo problemas para sobreviver, sabe? Então, é realmente uma grande catástrofe. Sim, até por causa da xenofobia, né? Ela é Sim, gigantesca, né? Igual, é, nos últimos meses, estava vendo, tipo, acho que foi no último mês, morreram 3 crianças em 3 lugares diferentes. Motivo assim, uma menina de 7 anos, morreu atravessando o Rio Grande, lá na fronteira Estados Unidos com México, e hoje teve um menino que morreu porque a guarda de Trinidad e Tobago atirou contra uma embarcação com migrantes e o menino recebeu uma bala. Então, assim, é impossível pensar para mim, talvez, acho que vai precisar muitos anos, muitas décadas para conseguir enxergar as outras histórias da migração. dando uma pausa rapidinha para te dar um recado. O meu livro, Folhas em Branco, está na Amazon. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, adquire lá na Amazon a versão e-book. E em breve o livro sai em versão física. Em breve entra na pré-venda. Então, se você ainda não adquiriu o e-book,
Logo, logo você pode adquirir o físico se você preferir. Mas se você quiser conhecer um pouco da minha literatura, é só você ir lá na Amazon e adquirir já o e-book. Em breve, eu solto para você a pré-venda do livro físico. Em breve, aguarde. Agora a gente volta pro episódio. Então, me fala uma coisa. O seu livro, ele foi publicado no Brasil e também na Espanha, Os Continentes de Dentro. Foi simultaneamente a publicação? Foi quase simultânea. O interesse, a manifestação do interesse por parte das editoras foi na mesma semana. Foi muito engraçado. Assim, é aquele processo, né? Eu para essa editora espanhola, eu mandei o livro e assim, acho que a gente tem alguma coisa em comum, assim, acho que eu vi o catálogo de vocês, eu acho que tem um diálogo e tal. Aí eu mandei. Eles falaram que iam ler e alguns meses depois me responderam que queriam. E enquanto isso, ia conversando com o pessoal daqui, que também estava lendo, assim, meio que foi ao mesmo tempo. E aí os dois manifestaram o interesse em publicar, só que aí entrou a pandemia, né? Então isso fez com que tudo demorasse um pouquinho e acabaram saindo, aqui no Brasil saiu em dezembro de 2019, início de 2020, e na Espanha saiu em abril. Então, assim, ficou quase simultâneo, né? Não fosse a pandemia, teria sido mais simultâneo ainda, mas, tipo, no mesmo mês. Atualmente, você está trabalhando em alguma sala de roteiro? Ou você só está escrevendo o livro mesmo? Ou você está em alguma sala? Eu não estou em sala de roteiro, eu estou desenvolvendo, assim, daqui a 2 semanas começa a filmagem do meu primeiro longa. Você pode falar o E nome? acho que não posso. Eu estou proibida de falar qualquer coisa. Depois você me conta em off. Eu não conto para Conta. ninguém. Eu te conto. Não, acho que eu posso até porque é um filme que já ganhou, tipo, ganhou um prêmio de roteiro e tudo mais. Só que assim, como é um nome profissional, ainda não sei. Mas é provável que seja Ainda Assim o nome. É um bom nome, ainda assim. Ainda Assim. E a história? E eu não posso falar. A história não pode nem contar, nem fazer um longlinezinho rapidinho? Bom, é uma história de uma menina que fica grávida no Brasil, e no Brasil o aborto é criminalizado e ela não está disposta a aceitar o que o Estado e as leis e o conservadorismo estão ditando sobre seu próprio corpo, e então ela vai dar seus jeitos de se rebelar contra isso. É pesado. Então, e então esse filme, que é um filme que eu estou trabalhando faz muito tempo, ele ia ser filmado quando começou a pandemia e precisamos parar tudo, e agora sim, agora vai. E em paralelo, estou fazendo um outro projeto de longa também. E é isso. Assim, tem vários projetinhos de longa que a gente vai tocando porque demora anos, né? O Brasil, né? Aqui, aqui o nosso cinema ainda aqui é muito, assim, pequeno, né? É muito fechado, né? As produtoras, né? A gente não tem, assim, uma grande produção em massa. Não tem aquele esquema indústria, só se tu for falar de, tipo, Globo Filmes e Constelação e O2 e tal, mas enfim, acho que é uma coisa assim que não é só Brasil, América Latina, de uma forma geral, é meio assim, né? Todo mundo, tipo, as pessoas que não trabalham com cinema acham que é chique e é luxuoso, e não tem nada nem de chique nem de luxuoso, né? É um trabalho que é muito trabalho, é pouca grana, é muito tempo. Com certeza. Eu vi uma foto recentemente, eu não sei se você conhece o diretor Marcos de Brito. Ele havia postado uma foto de uma grua humana, ele com a câmera sobre os ombros de um colega de trabalho, né? Ele falando assim, você acha que o cinema é só glamour? Né? Então, você pega por isso aí, mesmo. né? Você pega por aí, Exatamente isso. você enxerga como é o cinema no Brasil, né? Não só o cinema, mas o mercado do livro também, o mundo literário. Não é uma coisa glamourosa. A cultura de uma forma geral, né?
Sim. Tipo, é bastante sofrido, assim, é uma decisão importante quando as pessoas optam por trabalhar com cultura, porque não vai ser fácil. Não, mas tem que ser Mas otimista e tem que ter tem o que ser amor. otimista e tem que fazer, né? Porque Alguém tem que temos que fazer. assistir. É verdade, é verdade. Eu concordo plenamente. Assim, até quem escuta a gente, muitas pessoas que estão ouvindo o podcast, né, são pessoas que escrevem, pessoas que leem, pessoas que gostam desse universo. Né? Eu sempre repito aqui para essas pessoas que o mais importante é estar fazendo, é estar em movimento, é criar projetos, é estar em ação. Você tem que ter resultados, mas ter paciência com os resultados imediatos, não ficar preso a eles, né? Leva anos, igual, por exemplo, você levou 4 anos para poder produzir o seu livro, né? Os Continentes de Dentro, e o seu roteiro você levou também aí anos para começar a gravação agora do roteiro desse filme, né? Então não é tão fácil. O negócio é curtir o processo também e entender que bom, é assim como funciona, então a gente vai se adaptando, né? Tendo sempre vários projetos em paralelo e assim. Além de você aí ter formação em cinema, né, pela ICTV de Cuba, assim, qual a Isso. importância dessa formação em escrita criativa, principalmente para o escritor de ficção de romance, né? Qual a diferença de quem tem uma formação em escrita criativa e quem não tem? Escrever, você vê alguma diferença? Eu não acredito que você tenha que fazer uma pós-graduação, inclusive nenhuma graduação, né, para escrever. E para fazer isso bem. Mas eu acho que é o mais importante, assim, o que eu mais. Eu fiz o mestrado e agora estou terminando o doutorado, né? Inclusive, esse livro novo é o resultado do doutorado, né? O mais importante para mim, o que foi assim uma virada de chave na minha carreira mesmo, foi o fato de existir dentro dessa comunidade de escritores, porque é um ambiente muito privilegiado e é tipo uma oportunidade incrível de troca, de estar estudando e ainda estudando o que tu ama, fazendo o que tu ama, ter a oportunidade de que tua dissertação, tua tese seja uma obra e ter a possibilidade de ficar 2 ou 4 anos trabalhando nela, discutindo ela, debatendo sobre ela e ainda receber um diploma por isso, isso para mim é um sonho, né? Por um lado. E por outro lado, tem essa questão disso, é uma continuação do que eu já falei, né? Mas é ter essa comunidade de pessoas e que está todo mundo mais em diversos estados de carreira, né? Mas todo mundo à procura, todo mundo querendo publicar, todo mundo querendo escrever, todo mundo tentando se entender enquanto agente, né? Desse sistema literário. Então, é fazer parte de uma ter companhia, sabe, nesse processo que normalmente é tão solitário. Então, essas duas questões, né, para mim, foi, tipo, ou poder se dedicar a um projeto, assim, tão intensamente e fazer parte de uma comunidade de escritores e de escritoras com professores incríveis e oportunidades incríveis de conhecer. Na PUC sempre teve muitos convidados, escritores, dramaturgos, lá tem um Instituto de Cultura, né, que o diretor é o professor Barberena, que é assim, a quantidade de pessoas que se passaram por lá e que a gente teve a oportunidade de ter uma troca é incrível. Então, para mim, essas duas questões foram essas duas questões que fizeram valer tudo, assim. Mas não o fato de tu ter conseguido um diploma, uma coisa acadêmica, porque eu adoro estudar, mas eu sei que, assim, não precisa disso para tu escrever, precisa tu ler muito, ter uma observação aguda da vida, da sociedade, ter, sei lá, se entender enquanto humano e estar querendo sempre entender mais, entender o outro, mas não é a academia que faz isso contigo, né? Eu queria que você indicasse, para a gente finalizar, um filme, uma série, um livro, algo que você estiver ouvindo também, se quiser.
Vamos primeiro de filme, porque tem o Lázaro Felice, que é um filme, eu não lembro mais de que ano é, acho que é 2019, 2018, que é um filme que acho que é dos melhores que eu já vi nos últimos anos, no sentido de que ele não sai da minha cabeça, sabe? E acho ele de uma lindeza, assim, de uma sensibilidade e também tem um risco estético e narrativo que me faz continuar pensando nele. A diretora dele é a Alissa Rohrwacher, alguma coisa assim se pronuncia. É um filme italiano. A ver uma série, deixa eu pensar. Assim, eu sou muito, já que eu falei outra coisa mais diferentona para o filme, eu assisto muito série de detetive, policial e tal. Teve a última série assim muito boa que eu assisti nesse sentido, desse gênero, foi Mare of Easttown, da HBO, que é com a Kate Winslet. E achei incrível, umas atuações incríveis. A ver, de livro, eu estou lendo aquele livro Um Antídoto contra a Solidão, que são entrevistas com David Foster Wallace, que estou achando incrível, porque é muito estimulante, tipo, a minha cabeça está explodindo, assim. Então, eu acho maravilhoso quando tu pega qualquer livro do gênero que for, do formato que for, e faz isso, assim, te toca nesse sentido, né? E aí, você curtiu esse episódio de hoje? Então tá bom então. Se prepara porque na próxima semana o próximo episódio está imperdível. Eu vou conversar com 2 escritores super populares na internet, que é o Zac e também o Bruno. Eles vão falar do seu livro de prosa que os 2 escreveram juntos, um livro escrito a 4 mãos. Então se prepara porque você vai ouvir aqui. Fiquei muito fã do livro, eu gostei demais. Como eu havia perguntado sobre a estrutura, né, porque me intrigava, né, essa questão da estrutura e da virada, né, mas eu queria saber de vocês, né, quem é Pedro? Do personagem corresponder a ideias iniciais dele, entendeu? Dele responder da mesma maneira. Aí se eu achava uma vez, eu falava assim, Zac, eu acho que ele não diria isso. Mas o que eu falo de ser fácil do Zac é que realmente ele não vinha pro conflito, né? Ele lia e falava, vamos seguir em frente, bora. E aí foi... Mas eu acho que isso se deve boa parte de a gente estar num terreno novo, sabe? Se fosse, por exemplo, uma poesia, aí talvez eu teria conflitos, tá ligado? Mas como era tudo novo, então eu falei, puxa, vamos caminhando, a gente tá junto. Terça-feira, às 15 horas, no seu agregador de podcast. Live com o Autor, 3ª temporada.